Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E no programa de hoje nós vamos falar não apenas sobre literatura, mas também sobre teatro, sobre artes cênicas. E para isso eu trouxe aqui um convidado muito especial, o ator Marcelo Argenta. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, prazer estar aqui hoje, Aleixo, a vocês que estão aí assistindo a gente, obrigado aí pela audiência. Marcelo, quais que foram os teus principais trabalhos até o momento? Olha, a minha carreira, ela é eu costumo falar que ela é pautada você acabou de falar sobre teatro, né, a minha formação é no teatro, como, né, como toda e qualquer base de um ator é no teatro, mas a minha carreira fazendo peças depois, mas a minha carreira ela é mais pautada com trabalhos feitos na televisão, novela, né, entre a Rede Globo, Rede Record, mas teatro fiz algumas peças, minha última peça foi agora em 2022, mas eu tenho me envolvido muito com série, fiz uma série, trabalhei para HBO, eu já fiz série para Multishow, a última série que eu fiz foi Todo Dia Mesma Noite, que é a série sobre a Boate Kiss, Sobre a Boate aqui Kiss. do lado isso, eu participei dessa série, e aqui no estado tô envolvido com cinema. Então minha carreira ela é bastante Bastante amplo. ampla e publicidade também, né, fiz muita campanha publicitária, campanhas de nível Brasil, né, comercial na televisão para quem não para quem mais familiarizado com a palavra, todas as campanhas de grandes marcas, Havaiana, Toyota, Ford, Boticário, todas as campanhas de nível nacional, né, sempre fui garoto propaganda, garoto da Antártica, então meu trabalho ele se estende, eu posso falar que tra trabalhei em todos os segmentos, né, porque dentro da profissão trabalho em todos os segmentos, né, porque tem gente que na profissão, atores, que fica mais no teatro, o audiovisual não abriu muitas portas ou não tem muita oportunidade, em relação à televisão, ao cinema, então, a minha trajetória eu trabalhei com todos os veículos, posso Uma falar. trajetória é mais ampla, digamos assim, e pega um outro, espectro aí, né, que vai também para a área da televisão, que aliás os papéis mais famosos que você fez, claro, são justamente em novelas. Novelas de quais emissoras? Eu fiz na Rede Globo, destaque para 3 novelas, que foi um grande sucesso, Amor à Vida, que foi minha primeira novela, 2014, depois eu fiz Eita Mundo Bom, uma novela das 6, 18 horas, uma novela de época, do Valcir Carrasco também, tanto, Amor à Vida quanto Eita Mundo Bom e, meu último trabalho na Globo foi em 2019 para 20, se não me engano, que foi a penúltima temporada da Malhação, Malhação Vidas Brasileiras. E que foi até um trabalho bastante expressivo em relação ao teor do trabalho, porque a temporada, ela tinha vários temas sociais para ser colocado, né, é um público jovem, querendo ou não, ainda, né, mas pega todos os públicos. Um dos temas que foi abordado na temporada foi o assédio sexual, abuso sexual. Então a história ela se passava dentro de uma escola, literatura, né, eu era um professor de história e tinha lá uma aluna que era bolsista. Então aí começou a ter, essa história que foi levantado, né, pela emissora, Questão do assédio, né. do texto e consequentemente da emissora, né, assim como foi falado sobre gordofobia, sobre questão das drogas, no caso específico ali, a gente teve esse tema que foi o personagem Breno, né, então foi uma coisa que eu foi fui bastante odiado por uma época. Isso é normal, né, as pessoas confundirem o ator com o personagem, né. Hum. Como ele é um personagem mau, obviamente as pessoas vão Vai no mesmo incorporar no ator. vai na mesma proporção, se tiver um bonzinho é igual e vai no mal a mesma coisa. E é interessante esse poder, assim, o quão impactante ele é para as pessoas, né, que as pessoas não conseguem fazer essa divisão entre o ator e o personagem. E, assim, o que me chama a atenção na tua história é que você é daqui de Passo Fundo, Só é que de região, né, só que e você conseguiu transcender, digamos assim, os limites da cidade e chegar até o Rio de Janeiro, né, onde estão esses grandes centros produtores de novela, de audiovisual, e você está com um workshop inclusive agora, aqui em Passo Fundo, onde você vai tentar dar esse feedback para os demais atores, para jovens atores, enfim, como é que funciona? Como é que vai ser esse workshop? então assim, um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou aqui de Passo Fundo, morei por 20 anos no Rio de Janeiro, voltei a residir aqui em Passo Fundo, mas eu tô nessa ponte, né, até porque um pouco do que você falou,
Diferente um pouco do que você falou, hoje o mercado também ele abriu muito, né. Claro que temos a televisão, Rio de Janeiro Rio de Janeiro especificamente, mas o mercado ele abriu muito, né. Temos o streaming, cinema, então, não está mais concentrado o audiovisual, cinema, televisão, a própria televisão, alguma série para televisão, ela não está mais concentrada só no eixo Rio-São Paulo. Tem coisa sendo filmada no Mato Grosso, no Amazonas, no Espírito Santo, aqui no Sul recentemente foi feito, filmes lá do Rio de Janeiro, ele Passo Fundo tem tem eu de filmar, são filmados, né. então, o mercado ele abriu muito. Então eu fui para o Rio, quando eu tinha 22 anos, e, enfim, comecei do zero na escola de teatro, eh, com a minha mochila, com a minha mala e, enfim, o percurso é longo, né, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando, até eu me formar. Viu que ia ser ator, tu queria ser ator, Eu decidi ser foi pro ator Rio de quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu até então, até os meus 22 eu não tinha intenção, não era uma coisa que eu vislumbrava, mas foi a partir de um workshop que eu fiz, que dali 6 meses eles organizaram uma excursão para o Rio de Janeiro, numa época de férias, e eu falei: "Ah, vou estar de férias", né, no na facu eu fazia faculdade na UPF, e eu tinha um emprego aqui, um trabalho fazer faculdade de ciência da computação. ciências da computação, foi parar É, tanto que depois quando eu comecei a aparecer na televisão, as pessoas me achavam no Facebook e falavam assim: "Como assim você fazendo televisão, tá no ar?" Porque eu sempre fui mas sempre fui tímido, né, hoje claro menos por causa da profissão. Mas eu nunca me interessei por isso, né. Então foi uma coisa que quando eu resolvi ir para o Rio era mais por uma curiosidade e para ver qual era. e tu era tímido. Sim, Era sim. olha que interessante isso, né, para as pessoas que estão assistindo, que de Não, repente e ainda me queiram seguir essa profissão. e a as pessoas até confundem às vezes que, ator é um ser extrovertido que tá não necessariamente, assim como o Chico Anísio, por exemplo, eu conheci o Chico Anísio, tive contato com ele, e foi justamente no momento em que eu até falei com ele sobre um personagem que ele que ele fazia, que era aqui de Passo Fundo. Não lembro o nome desse personagem. Ah, me fugiu agora. E era aqui de Passo Ah, Fundo. eu lembro que ele Tinha personagem tinha um personagem que era aqui de Passo Fundo. Aí eu não tô conseguindo lembrar do nome, mas aí eu encontrei ele um dia, eu falei: "Olha, eu sou de Passo Fundo da personagem", daí a gente conversou. Mas tô dando um exemplo do Chico, ele era um cara que com 500 personagens, um cara que trabalhava com humor, mas um cara totalmente introspectivo, né. Então, assim, tem essa coisa que as pessoas acham que o ator é um ser extrovertido, não que não tenha. Ou até mesmo quem faz comédia, né, tem muita gente que faz comédia, a pessoa tem casos até de atores como, por exemplo, né, o falecido Robin Williams, o grande que fez a Uma Babá Quase Perfeita, enfim, fez muita coisa. Sociedade dos Poetas Mortos. Sociedade dos Poetas Mortos, ele era um cara depressivo, né, tanto que acabou, não sei como é que foi a morte dele, mas enfim, só fazer uma analogia rápida, né. Mas ainda sou um cara tímido, claro, mas a profissão hoje ela me ajuda, mas não tira a minha timidez, né. Então assim, é diferente do Marcelo subir no palco para falar e subir no palco com um personagem, né, são situações totalmente diferentes. Então assim, Aleixo, eu fui para o Rio de Janeiro, cara, então assim, entrei numa escola de teatro, me formei ator, e aí o processo foi indo de fazer material, fotografia, mandar para as agências, com meu currículo, quando você se forma na escola de teatro, você recebe o DRT, né, assim como o CRM no médico e o número da OAB, o advogado, para poder exercer a profissão. Então, as coisas foram indo naturalmente, assim, ralando, trabalhando muito, né, mas mandando material e chamar para um testezinho de um comercial, outro aqui, e as coisas degrau a degrau. Eh, Degrau a degrau mesmo, até para as pessoas hoje que a gente está vivendo num mundo das coisas tão imediatas, que as pessoas querem fazer tudo para ontem, né, ou querem semana que vem fazer sucesso. Eu a minha primeira novela, eu fiz ela com 10 anos de profissão. 10 anos de 10 anos depois 10 anos depois de ter ganhado ali a certificação de o ator, dia todo, né. mas desse tempo trabalhando, fazendo teatro, fazendo evento, tentando me sustentar, enfim, fazendo de tudo que tinha como ator, até como experiência, trabalhando, fazendo curta-metragem de graça, pra trabalhar com audiovisual, com a câmera, né. Mas 10 anos depois que eu fui ter meu primeiro personagem, que foi Amor à Vida, numa novela das 9 do Valcir Carrasco, que era o personagem Vanderlei. Trazendo para a questão do workshop, tá. O que um pouco do que a gente estava falando, batendo um papo aqui antes. A proposta do meu workshop, ele nasceu não só especificamente a proposta aqui em Passo Fundo, tá. Como ele nasceu, alguns anos atrás,
de uma escola, queria que eu fizesse sei lá, um intensivo de férias, 1 mês, 2. 1 mês acho que era, uma escola no interior de São Paulo. E aí nessa conversa eu nunca tinha dado aula, né, dar aula de teatro, dar aula, ensinar a interpretar. Eu tenho minha trajetória não só como formação, mas a minha trajetória como profissional das pessoas com quem eu trabalhei, né. Trabalhei com grandes diretores da televisão, que não estão aposentados, vamos dizer assim, né, não estão mais. Wolf Maia, Denis Carvalho, Jorge Fernando, trabalhei com os maiores da televisão em relação na direção, né, trabalhei atores, Ari Fontoura, Susana Vieira, Antônio Fagundes, Marco Nanini, eh, trabalhei com a nata, o que você pode existir da televisão, trabalhei e trabalho, porque minha carreira ela segue ainda, né. Então junta toda essa minha experiência de formação com a questão da prática do trabalho em si. Então assim, o que que eu acho mais interessante nesse trabalho que eu proponho do workshop. Claro que a gente vai chegar na atuação, na parte técnica, né, mas eu nunca se resumia a chegar, vou te passar um texto, ensaia, gravou, te ensaiei, que legal, tá. Não é isso. Teremos isso, mas é muito além disso. Eu falo muito sobre a carreira e principalmente o que envolve a carreira, antes de chegar na cena. Porque você chegar em casa, o ator, e ensaiar, é uma coisa. Agora chegar num set, que tem toda uma estrutura, tem toda uma pressão, porque aquilo ali é business, é uma máquina. Assim como tem uma empresa que produz carro, produz Você lata transforma numa engrenagem lata de óleo, pra ali, né. eles têm que gravar, tem cena, ó, tá no horário, tem que gravar essa cena. E se você tá errando o texto, vamos embora. E se errou, errou demais ou alguma coisa do tipo, claro que existe uma direção, né, mas se tiver muito ruim, vai ruim assim para o ar. Ou eles vão tentar salvar na edição, mas aí é o teu profissional que fica em jogo, né. Então assim, é uma máquina muito grande e nem sempre, né, e outra, tem muito essa relação muito que a galera faz vídeos na internet, né, que tem gente até que vem falar comigo. É um lugar totalmente diferente, porque você parar na sua casa, ligar a câmera, no teu tempo, na tua vontade de gravar um vídeo é uma coisa, agora a televisão não é o teu tempo, é o tempo daquela máquina. Tem cenas que, cara, eu já fiz cenas 4, 5 horas da manhã. E uma cena extremamente emotiva, como é que eu vou trabalhar isso Essa parte que você fala é uma coisa que eu trouxe outros convidados, com outros convidados aqui no programa, a gente já discutiu também, no sentido da literatura, por exemplo, no sentido inclusive com ilustradores, porque ilustradores já vieram aqui no programa também, músicos, ilustradores, né, que as artes estão conectadas. Tu vai fazer uma novela que tem que ter quem vai fazer a música, tem que ter o ator, tem que ter o diretor. Nunca se faz a arte sozinho. Sim, Como sim. você falou, você acaba se tornando parte de uma engrenagem que é muito maior, que depende da somatória de todos os envolvidos para dar certo, né. Essa parte do profissionalismo, né, do artista, que a gente tem uma visão na nossa sociedade, me parece, que ainda é uma visão muito romântica, que você vai fazer arte, que é tudo maravilhoso, que é do coração, que é do sentimento, mas na hora de você e realmente envolve isso, tem que ter esse envolvimento emocional, mas quando chega na hora de colocar à prova, você tem que ir lá e você tem que fazer, tem que ter uma postura profissional, Tem uma independente da área, pode ser escritor, pode ser ator, pode ser cantor. é que nem você tá falando de escrever. A hora que você lança um livro, é tudo muito lindo, tem fila de pessoas te esperando para você autografar, tirar foto, bacana o teu livro. Só que quantas madrugadas você ficou escrevendo? Quantas madrugadas você ficou quebrando a cabeça para aquela história que de repente não avançava, eu não sei o que fazer. E tem a parte também do Aquele até um sofrimento, tem gente que sofre, é sempre os né, conheço o Rafael Montes. sim, sim. Não, é um sofrimento. E tem a parte também, por exemplo, da edição, porque quando você lança um livro, você tem um produto para vender. Claro. Então você tem que se adequar, de certa forma, ao mercado sem perder a tua essência. Claro. Então tem todo um aspecto profissional ali, né, como é que vai ser o título, ele vai ser chamativo, como é que vai ser a diagramação, quem é que vai fazer a capa. Até tem uma história para falar sobre isso. Envolve todo Tem o uma história para pessoal. falar sobre isso, mas sobre a questão da televisão, só que você falou ali que tem até a palavra que eu costumo usar, tem uma certa glamorização que ok, eu entendo, da televisão, que bacana, que legal, eu falo por mensagens, coisas que eu recebo. Só que por trás tem muito trabalho. Outro dia eu estava reprisando Gênesis na Record, aí eu estava aqui, minha mãe estava assistindo, e eu procurei assistir, né, pra rever e tal, e aí teve especificamente uma cena que estava no ar, eu falei assim pra minha mãe: "Olha essa cena, presta atenção". Ela: "Sim, Marcelo, eu tô assistindo". A gente estava vendo a cena, terminou, eu falei nesse momento eu passei mal, eu desmaiei, eu passei mal no set. Fui colocado num canto com ar-condicionado, calor, era externa, sol, cena longa, parava e voltava, além do sol tem luz,
que complementa, né, artificial. Tô dando um exemplo de uma situação específica, mas tem muita coisa por trás, entende? Então, não é só, gravou a ce que as pessoas ficam muito naquilo que vai para o ar, tudo muito lindo, mas tem muita coisa que trabalha. Como a gente falou, é uma engrenagem, eu sou uma engrenagem, tô aqui, às vezes tô fazendo uma bela de uma cena, mas puf, a câmera, o cara errou o foco, volta. A câmera tá no trilho, fez barulho, ou a luz falhou, ou a cenografia, o pessoal da cenografia: aqui, tô fazendo a cena, tô sentado, dependendo do que é a cena, dependendo: Marcelo, tua roupa aqui não ficou legal", ou se é mulher, o cabelo tá muito estranho, de repente tem um fio aparecendo no vídeo, né, fora. E aí, como é que você para, volta a cena. Para, não que isso seja sempre o tempo todo, mas é diferente essa analogia que eu faço, que as pessoas vêm falar, que pessoas que gravam vídeo, que minha filha grava no celular e faz vídeos, minha filha ou até a própria pessoa, tem muita gente jovem, né, mas é totalmente diferente. É um outro tipo de lugar. Primeiro que você interage. Atuar, o trabalho do ator é atuar, Interagir, né, é com interagir, outros, né. tanto que o americano joga a expressão de atuar como play. Se você for para os Estados Unidos assistir uma peça, é to play. Play, jogo. E a questão com o vídeo e internet é outro veículo, é outra coisa, né. E a pessoa precisa ter essa noção até para quando ela chegar, se o dia que ela chegar lá, justamente ela não tomar aquele susto, ela já ir se preparando para que Então, não é. eu procuro dentro do meu workshop lidar com todas essas questões. A cena eu sempre vou colocar da forma mais caótica até possível, a pessoa fazer essa cena, porque eu quero que ela entenda que não é tudo muito tudo tudo favorável. Às vezes tá um clima pesadíssimo, correria, tem que entregar a cena. Como você lida com a cena, como você lida com a tua energia, porque quando você chega para gravar, você não chega e já grava e vai embora. Às vezes você grava uma cena agora, e a tua próxima cena é às 16h. Você vai fazer o quê até lá, Nós né? precisamos ir para o intervalo, Tá. e a gente volta daqui a pouquinho então e conversando um pouco mais sobre o workshop, né, Uhum. sobre essas dicas, essas orientações que você vai passar para as pessoas que Ok. irão participar do workshop. Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E continuamos aqui com o nosso bate-papo, né, com o ator Marcelo Argenta. Nós estávamos falando sobre um workshop, né, e sobre também puxando mais para o lado dessa conexão entre atuação e literatura. Você me citou antes que você acompanhou um processo ou um filme que você participou do filme, né, ele foi transformado num livro inclusive, né, que geralmente as pessoas estão acostumadas em livros virarem filme, mas não filmes virarem livros. Como é que foi esse processo? Eh, não sei se eu puxo o gancho do workshop só para a gente ir aí para a literatura. Claro, claro. Só para a gente finalizar ou ficar no raciocínio do workshop, Aleixo, dentro dessas questões todas que eu levanto do que envolve, né, a gravação, de como você se preparar, tudo que envolve a carreira, eu faço apontamentos até como direcionamento de carreira. Pessoas que estão aqui no estado e no interior, assim como vale para outros lugares que eu fui, que são cidades do interior, que é as pessoas se identificarem com a minha trajetória, que é um cara que veio do interior. Hoje o mercado ele abriu muito. Então hoje você pode estar em Passo Fundo, Marau, Carazinho, qualquer cidade do interior, você pode hoje estar sendo visto por uma grande produtora de elenco e participar de um grande projeto. Isso é um fato hoje. A internet ampliou A muitas internet ampliou. O mercado hoje você não precisa necessariamente, poucas vezes hoje, ou quase não se usa, você fazer um teste em estúdio. É natural, né, para uma novela, para um filme, para uma publicidade, chamarem para você fazer um teste e ir para um estúdio. Claro que ainda tem.
mas o mercado ele abriu muito. Ele abriu e possibilitou hoje você mandar uma self-tape. Então o que me permite hoje também, eu estar aqui em Passo Fundo, que eu também não estou inerente ao PEST, porque também por mais que eu tenha uma trajetória, mas é natural eles quererem me testar dentro de uma energia de um personagem. Então isso vale para mim como para quem está começando. Você pode estar numa cidade do interior e gravar teu material em self-tape e mandar para um produtor de elenco. E dentro desse workshop eu dou esse direcionamento, não estou dizendo que vou direcionar e você vai selecionar e vai fazer um trabalho, mas tem algo do mercado que eu conheço, que hoje quem está no interior, numa cidade que é fora do eixo Rio-São Paulo, pode hoje estar sendo visto por um grande produtor de elenco. E aí eu faço quase que uma orientação de carreira ou quer se colocar no mercado de trabalho, né. Claro que nem todo mundo vai ter o DRT, é bem provável que não, por questões de não ter escola, de formação. Mas mesmo assim você pode se colocar dentro de certos lugares que eu posso inserir essas pessoas que dentro de certos trabalhos, Aleixo, é permitido, por exemplo, num filme, se não me engano, dentro de um filme, acho que de 10 a 20% do elenco, ele pode não ter registro profissional. Aí você pega uma autorização do SATED. Por que que isso acontece? Por que que isso é permitido? Às vezes eles precisam de um personagem tão específico que no banco de atores não tem Ou alguém que tenha, por exemplo, outro dia alguém me perguntou sobre, queria uma indicação, de que fosse bailarino. Dentro do banco para fazer um filme, dentro de um banco de atores, de repente não vai encontrar um ator, uma atriz que tenha ou pode até, dançar balé, mas não tem uma qualidade que eles estão procurando. Então, de repente, o que que eles acontecem? O que que acontece? De repente, esse personagem, a parte da dança é bastante forte dentro do filme, né, que eles vão procurar de fato um bailarino, bailarina. E aí, olhando, vão fazer um teste, ver se ele ou ela tem jeito para o trabalho, para o que eles precisam, e selecionam. Claro que depois eles vão treinar essa pessoa para fazer o trabalho dentro do personagem. Só que a base do trabalho é a dança, entende? Então aí ela tem essa permissão de estar trabalhando como bailarina, assim como aconteceu em Porto Alegre. Conheço uma menina, ela canta a vida inteira. Ela não é atriz. Ela participou de um filme chamado A Banda, de um diretor do Rio de Janeiro que eu conheço. Eu conheci ela agora que eu tô aqui em Passo Fundo, ela me procurou para fazer um trabalho de coaching, de eu treinar ela, ela quer trabalhar a parte de atriz. Ela participou do filme, só que o filme se chama A Banda, tem atores conhecidos, e tinha um personagem lá que a base do personagem era o canto. Só que aí ela fez uma cena, e ela foi aprovada, mandou uma self-tape e foi aprovada. Só que para o trabalho, ela teve ensaio, ensaiou bastante e fez o trabalho, o personagem pequeno foi. Então esse é um exemplo. Tanto que depois ela me procurou, quando ela soube que eu estava aqui em Passo Fundo, ela queria saber se eu ia para Porto Alegre, porque ela quer explorar mais esse lado teatral dela. Ela é uma grande, cantora, ela até faz, shows assim, Elis Regina e tal, só que ela quer a parte dramática estudar, né. Então ela é um exemplo, não é atriz, teve uma autorização para fazer um personagem dentro de um filme. Claro que a base do personagem dela era uma cantora, né, mas ela estava ali como atriz, fazendo o trabalho, né. Então, assim, isso possibilita hoje em dia o mercado, entende, Aleixo? E assim, o que eu quero trazer é a minha experiência, essas possibilidades, que há possibilidade disso, eu com a minha experiência trazer esse olhar profissional, você fazer uma cena e ter o meu olhar, e eu vou te olhar do mercado, saber se o que você está me apresentando tá apresentável para o mercado, para você conseguir um bom trabalho, né. eu acho essa parte, sim, do mercado muito interessante, assim, porque me parece que nós estamos vivendo nos últimos anos aqui no Brasil um processo de qualificação nesse sentido. Geral, né, não tô dizendo que não era qualificado antes, claro que é, mas essa qualificação, ela estava mais nos grandes nichos, Uhum, né, e hoje ela está se espalhando por todo o país. uhum. Eu digo isso do meu ponto de vista como escritor e com quem também já trabalhou com edição de livros, porque há uns 10 anos, por exemplo, quando a gente falava em fazer workshop e citava em você ser um escritor profissional, as pessoas olhavam com muito preconceito isso. "Ah, porque escritor não precisa ser profissional", né, trazendo para o meu olhar como escritor da Quase minha uma área. coisa marginalizada até. Isso, e eu acho que também isso não é algo que acomete só a literatura, né. Eu olho do meu ponto de vista, do meu lugar de fala, digamos assim, como escritor,
mas também em outras áreas artísticas, inclusive na atuação, eu acho que também existia esse olhar de que, o ator ele não precisa ser aquele profissional que talvez, né, o sujeito indo ali interpretando e tal. Hum. Então eu acho que a coisa mais interessante desse workshop é justamente essa parte do olhar profissional, né. O olhar profissional e como eu falo, eu não posso resumir o workshop: "Ô, Marcelo, ele é assim e tal, tal", em tópicos, porque ele se expande muito. Conforme as interações. Conforme as interações, cada um, eu vou chegar para você e vou falar: "Cara, Marcelo, eu vou para o Rio ou não vou? O que que eu faço?". Se você resolver ir para o Rio, eu vou dizer até onde você tem que morar no Rio de Janeiro. Quanto você vai gastar por mês, eu vou fazer toda uma estrutura, se for o caso, quase que claro que não vai ter um trabalho de assessoria total, entendeu, até porque eu vou estar com uma turma de até 20 pessoas, eu não trabalho mais que isso, que é justamente para ter uma coisa muito contato com cada um. Mas, essa orientação dentro do mercado, para onde você vai, o teu material, a qualidade do teu material, como é que você vai se colocar no mercado de trabalho. Uma outra questão também, dentro deste meio, tem muita gente pilantra, tem cursos, pessoas que vendem o sonho, que é uma coisa que eu sempre coloquei isso, Aleixo, eu não as pessoas com quem eu me envolvo, que vendem o meu workshop quando de parceria e vão divulgar, nunca, jamais use "venha ser uma estrela", "venha", Ótimo, não. excelente, porque isso acontece também em todas as áreas da arte, por quê? Porque existe esse olhar romantizado em relação ao artista, e aí esses picaretas eles usam essa romantização para fisgar Eu os cautos. e isso veio quando eu tive a concepção do que eu iria falar, fazer no meu workshop. Porque eu, principalmente fazendo novela, é que eu recebo muita mensagem, muita gente, seja a criança, jovem criança, os seus pais, principalmente criança, né, que envolve a família, dinheiro, de se envolver com agências, lugares que só tá pegando dinheiro e não vai para nenhum lugar, não tem nenhum senso crítico. Não que uma criança não possa se desenvolver, mas às vezes a criança não tem, realmente ela não tem o dom para o negócio. Então E se tiver tem que ser trabalhado, e tem porque que ser trabalhado e às né, ve muitas vezes e o não retorno não é garantido. não é trabalhado e fica tirando dinheiro dessas famílias. Tem gente que se desbanca lá para uma outra cidade, para o Rio, para São Paulo, sem ter nenhuma orientação. Produtores, aí vale para pessoas adultas também, pessoas independentes, como já aconteceu, de uma menina me procurar: "Marcelo, esse produtor aqui tal, 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 tal", resumindo a história, o cara era uma pessoa que estava se passando na época, eu estava fazendo uma novela na Globo, ele meio que ele era terceirizado da Globo, né, ele prestava serviço, e ele estava ali se colocando como A gente da própria emissora, digamos não, assim, na verdade alguém que tivesse isso. não, na verdade ele não que ele trabalhasse, ele não trabalhava lá, desculpa, ele não trabalhava, ele tinha um crachá. Tanto que ela me mandou uma foto, eu falei: "Cara, tá estranho isso". E eu estava fazendo uma novela, eu falei: "Olha, não conheço todo mundo aqui dentro, porque é muito grande, mas assim, eu nunca ouvi falar dessa pessoa". Resumindo, um cara que, sei lá, pode ter burlado um crachá da Globo e se passando por um produtor, pra pedir vídeo pra ela. "Ah, pô, eu tô com uma seleção aqui de um trabalho", pedindo vídeo pra ela. Aí eu falei: "O que que ele te pediu? Como é que era a conversa?". Falei: "Cara, que coisa estranha". Falei: "Ó, sai fora que isso é picaretagem. Isso é picaretagem, porque não uma pessoa não agiria dessa um produtor não agiria dessa forma, e dentro das pessoas que eu conheço, dentro ali da Rede Globo, não seria essa pessoa que estaria entrando em contato com você. Não neste cargo que estava ali", entendeu? Então assim, tô dando um exemplo porque, é uma grande vitrine, né, e eu falo da Rede Globo porque hoje pode ser menos, mas principalmente numa época que era tudo muito a Rede Globo, né, como emissora de televisão para você trabalhar como referência de novela, tanto que quando eu fui para o Rio de Janeiro, não que eu fui simplesmente no objetivo de fazer novela, eu queria ser ator. E claro que você vai mirar em fazer novela, porque é uma grande, não tem como, é uma das maiores do mundo que se produz televisão, não tem como. Emissoras do mundo. Então não tem quem não queira, enquanto ator, fazer um dia um trabalho lá. Isso não existe uma pessoa não querer. Se a pessoa não querer é porque ela está sendo hipócrita e está mentindo, porque não existe, né. Então assim, tinha muito essa coisa de usarem o nome, né. Ou pode hoje em dia usar Netflix, que está muito em moda: "Ó, sou produtor da Netflix", e pegar essas pessoas ingênuas, e que não têm noção que seja de uma grande cidade, que tem mas principalmente pessoas de um interior e vem alguém falando lá de fora, então esse meu trabalho do workshop, ele acaba também abrindo ponte para as pessoas terem contato comigo, não só naquele momento, Aleixo,
para qualquer coisa que as pessoas precisarem sobre uma orientação. Não estou dizendo que eu vou dizer, ó, vai ali, é ali que é o sucesso. Mas não só um apontamento de direcionamento, o que que a pessoa deve fazer, quem quer de fato seguir a carreira ou quer tentar, que seja tentar, né? E também proteger pessoas nesse sentido. Seja os pais com seus filhos pequenos, porque você está lidando com o sonho das pessoas, até mesmo adulto. Pessoas que vão em busca de um sonho e chega lá e se frustra por se envolver com pessoas erradas, pessoas que se aproveitam, mal direcionada, então acaba tendo muita frustração. Eu falo por conhecer muita gente assim, que se frustrou na carreira por cair em ciladas, cair em lugares que fala, cara, como eu dei um workshop uma vez no Espírito Santo, um pai estava com a mulher e a filha, e ele falou, olha, só vim por causa disso e isso, mas a gente já presenciou muita coisa que, tipo assim, a gente é desesperançoso com essa história. Tipo assim, a gente tá cansado disso. Só aí viemos por ela queria muito, porque uma amiga dela veio e alguém falou bem de você e tal, do que você tinha feito, mas não sabiam bem de fato do meu trabalho, assim, do workshop, né. Mas era justamente isso. Eu nunca quis que quem me contratasse vendesse algo relacionado a sonho. Venha ser uma estrela, venha para se destacar. Não existe isso, não existe forma. Quem propaga, quem vende isso é picareta. Não conhece a profissão, não conhece o que de fato é o trabalho. Ah, venha estudar comigo para você se destacar. Não, É tipo você prometer dar aula de escrita criativa, né, seria o equivalente a prometer que você venha se tornar um escritor de sucesso. Não existe isso. e até porque você pode Venha se tornar um bem, best-seller, tu pode ser um gênio. a tua escrita você pode falar assim: "Meu Deus, eu tenho uma obra-prima", e alguém lê esse cara, Ou tu pode ser um gênio, mas é uma M esse meu livro. escritores É. e não vender nada. Ou você ter algo que fala assim, não deixa quieto lá que você fala: "Pô, eu acho que esse livro aqui não vai", alguém lê e fala assim: Ninguém "É sabe, isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que a gente quer", né. ninguém sabe. Então É impressionante como a internet, ao mesmo tempo que ela abriu muitas portas, como a gente comentou antes, expandiu o meio, muitas possibilidades, oportunidades novas, mas ao mesmo tempo essas portas elas abriram passagem para toda essa picaretagem, existem em todas as áreas. aí você não tem filtro, né. Mas uma coisa que eu quero falar, você falou do cinema e agora falando de livro, que acaba passando o gancho, eu fiz um filme. Ah, mas Marcelo, assim, só pra gente passar para o pessoal, o workshop, as datas do workshop, Ah, quando é que ele acontece, como é que faz a inscrição? o workshop ele vai acontecer dia 25, 26 de janeiro de 2025, início do ano que vem. A gente jogou essa data meio que quase que limite, que em fevereiro, falando de novela, eu vou para o Rio, vou fazer uma novela. Então é uma data limite que a gente tem, dia 25, 26 de janeiro de 2025. Para mais informações, acho que entra em contato aqui, não sei se pelo programa ou se não, procurem o meu Instagram, mandem um direct. Quero agradecer a quem está sendo parceira nesse trabalho aqui comigo, que é a Adriana, que é do Sétimo Saber. Deixa eu saber, né? Sétimo Saber, então qualquer dúvida também quem está assistindo, para quem souber de alguém que queira indicar sobre, tá? É uma coisa que eu costumo falar, que eu acho que até eu posso ter publicado dessa forma, mas acho que não necessariamente para quem está querendo seguir a carreira, tá? Pode ser para pessoas curiosas, pessoas que têm interesse, queiram de alguma forma, claro que eu não é o meu objetivo ensinar a pessoa a falar no celular, gravar vídeo no celular, não é essa a questão, tá? Nós estamos falando sobre a profissão, né? Se a pessoa pensa em seguir carreira ou não, tem experiência ou não tem experiência nenhuma, mas, Curiosidade. dependendo do que a pessoa faz, mas uma coisa assim, o que a pessoa faz, dentro, até pessoas que hoje empresários estão à frente hoje das câmeras, né, se comunicando, o empresário, o dentista, o médico, é um público que ele funciona também essa relação com a câmera, né, com o vídeo, não necessariamente a câmera do selfie, né. Sabe que até eu me interessei, porque eu tenho estudado muito a escrita de roteiros, parte na área da literatura, escrita de roteiros, e até eu me interessei no sentido porque é mais uma maneira de você saber como é que funciona o meio também. Então mesmo eu não tenho desejo nenhum de ser ator, obviamente, mas até Mas essa relação, por exemplo, que você está tendo, né. exatamente, televisão, roteiro, texto, né, porque na verdade como a gente falou antes, tudo tá conectado, você não faz arte sozinho. Mas um gancho, porque eu não quero esquecer de falar sobre a cinema e literatura. É um projeto que eu tenho com o Marcos de Brito, que é um diretor, autor de literatura de São Paulo. O Marcos, ele é referência no país
na literatura fantástica, consequentemente no cinema. Eu quero trazer a gente tem um projeto junto, e eu quero trazer aqui para o estado. Espero um dia conseguir. É a continuação de um filme que ele fez, há 7, 8 anos atrás. E nessa continuação, eu não conhe no filme original eu não conhecia ele, conheci ele tem uns 5 anos, e eu fiz 2 filmes com ele. E nessa continuação eu tenho um personagem pra mim, um bom personagem, então por isso que eu falei pra ele, falei: "Cara, vamos trazer esse projeto pra cá", até porque a logística ela permite, né, e é um filme que lida com horror e fantasia. Então tem um lado muito legal, que não é só a gente fazer cinema aqui, a gente vai trabalhar com algo que, eh, com muita arte, acho que na forma mais expressiva, porque, o filme de horror e fantasia, por exemplo, você ter uma cabeça decepada, é feio de repente para alguém assistir, mas produzir isso tecnicamente é muito interessante, né. E consequentemente você trabalhar com, sangue fake, trabalha com técnica, como faz um braço cortado, então envolve muita caracterização. Então, por que que eu estou te falando isso? Não só como filme, como produto, o Marcos ele tem, como falei, ele é uma referência, a gente quer abrir, consequentemente, fazer workshops em relacionado a isso. A parte da equipe do filme fazer workshops relacionado a Efeitos a especiais. efeitos especiais, eh, a gente fazer workshop em relação à literatura, porque os filmes do Marcos é roteiro dele, é roteiro dele. E ele dá aula na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, Essa parte do roteiro é muito então interessante. ele tem um workshop muito interessante, porque ele trata dos filmes dele, toda a concepção do projeto. Então eu trabalhei com 2 filmes dele, um deles a gente, foi de horror e fantasia. Andou pelo mundo inteiro, os principais festivais do mundo. Quem assistiu o filme e fez um tweet recomendando, foi em Los Angeles, o Guilherme Del Toro, que é o diretor de A Fórmula d'Água, Sim. Labirinto do Fauno. As maiores expressões. Assistiu o filme e recomendou. Ou agora a série da Netflix, O Gabinete de Curiosidades, Exato. né, fez muito Guilherme Del Toro assistiu, porque é a linha do Marcos. E o último filme que eu fiz dele foi As Almas que Dançam no Escuro. Então, e aí entra a literatura. As Almas é o filme menos fantasioso, mais pé no chão dele, que trabalha com relação um pai, enlutado pelo falecimento da sua esposa, e ele se vê com a morte da sua filha, morta na praia. Só que ele começa a investigar, ele vai no ML vê que ela tá com uma tatuagem e com o cabelo preto, fala: "Mas minha filha não tinha o cabelo preto até ontem, e tatuagem?". E aí ele vai atrás de investigar isso. O que aconteceu com ela? E até que ele se depara com uma boate, num lugar em São Paulo, a gente filmou em São Paulo, uma boate, e o Marcos desse filme, que ele trabalha muito com essa coisa da fantasia, e todo o trabalho do Marcos em si, seja a literatura quanto o cinema, ele trabalha muito com, não vamos falar Deus e o diabo, mas o bem e o mal. E ele se depara com uma figura que fala assim: "Se você fizer isso, eu te digo onde tua filha tá". Top. E ele aperta a mão, só que ele não sabe que que ali, ele vai ter que fazer. quem por trás está assistindo sabe que ele tá fazendo um pacto, só que ele não sabe. E aí ele vai atrás de descobrir o que aconteceu com a filha. E o filme, cara, o filme Vai ele tem desenvolver. um plot twist muito legal. O que aconteceu desse As filme? almas que dão sobre. As Almas que Dançam no Escuro. Tem no streaming, se duvidar acho que deve ter até no YouTube, na plataforma cinema do governo, acho, Telecine Brasil. Só que tem que cuidar que tem 2 versões, uma tá editada alguns trechos, por questão de censura, tem umas cenas um pouquinho mais forte, mas nada tão assim, é só questões da própria plataforma. O que eu faço delegado dessa história, que investigo, né, a morte, mas o que é interessante desse, agora trazendo pra literatura, primeira vez, tanto do Marcos, né, mas, não que seja a primeira vez no mundo, na história, mas, o Marcos fez um livro do filme. Aí nasceu o livro. O que você falou antes sobre o título do livro, qual é o melhor título, né, assim como o cinema, no filme é As Almas que Dançam no Escuro. A literatura, o livro do filme, ele teve que mudar para se tornar mais vendável, né, aí a questão da indústria, né, da literatura. Que é outra indústria, né, É muda o meio, né. o nome do livro do filme é Palavras Interrompidas. Palavras Interrompidas. Pra gente ver como tem essa conexão toda, né. Marcelo, o papo está muito bom, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, o programa. Fica já o link, convite para o ano que vem, né, você retornar com algum outro projeto, falando sobre algum outro Com projeto, certeza, com com certeza, certeza. né.
Você falou que tem esses outros projetos que você quer trazer aqui para a cidade. O seu Instagram é Marcelo Argenta Oficial? Oficial, isso aí. Marcelo Simples assim, Marcelo Argenta Oficial. Tranquilo, então fica o convite para o pessoal seguir aí também, né. Lá também tem a divulgação do workshop, tem também o Instagram do Sétimo Saber, Lá tem a divulgação, eu divulgo, mas também principalmente na página do Sétimo Saber. Sétimo Saber. Eu não sei se tem o Sétimo Saber, é só Sétimo Saber. Agora me fugiu. Mas se colocar no Instagram não tem erro, ou passando pelo meu Instagram, vai ter a publicação lá e qualquer coisa, se alguém quiser mais informação mais específica também, é só me mandar um direct ali sem problema nenhum. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença. obrigado ao pessoal que acompanha a gente aqui. Prazer. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E também aproveitando para dizer que este foi o último programa deste ano. Voltamos em fevereiro aí sempre com muita literatura e demais artes aqui no programa Literatura Local. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante este ano.